Olá, pessoal! Essa é a segunda parte da aula sobre introdução ao sistema articular. E, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as articulações sinoviais. Na primeira parte da aula sobre sistema articular, nós vimos que articulações são uniões ou junções entre dois ou mais ossos ou partes rígidas do esqueleto. Vimos também que as articulações podem ser classificadas em fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, dependendo do elemento que une os ossos ou partes rígidas do esqueleto. Na aula de hoje, como eu já disse, vamos falar sobre as articulações sinoviais. As articulações sinoviais incluem a maioria das articulações do corpo. Então, aqui eu estou falando das maiores e principais articulações do nosso corpo. E o que eu espero delas? Movimentos amplos. Então, os quadris, os joelhos, os tornozelos, os ombros, os cotovelos, os nossos punhos são articulações sinoviais, que também são conhecidas como de artroses. E para eu classificar uma articulação como sinovial, eu vou precisar encontrar características peculiares nessa articulação. O que eu preciso ter numa articulação para chamá-la de sinovial? Superfícies ósseas próximas, no caso aqui desse exemplo, o fêmur e a tíbia, que essas superfícies sejam recobertas por cartilagem do tipo hialina, que é a mais comum, que esses ossos sejam envolvidos por uma espécie de bolsa, que eu vou chamar de cápsula articular, e se é uma bolsa, vocês vão concordar comigo que eu vou ter uma parte de fora dessa bolsa, que eu vou chamar de membrana fibrosa, e uma parte de dentro dessa bolsa, que eu vou chamar de membrana sinovial. E que dentro dessa cápsula articular eu tenho um líquido que eu vou chamar de líquido sinovial. Além disso, todas essas articulações sinoviais vão ser unidas por ligamentos. Qual é a função desses ligamentos? Dar estabilidade a essas articulações. E deixa eu ver se essa imagem que está aqui na minha frente, nessa gravura, é uma articulação sinovial. Eu tenho dois ossos próximos, eles estão cobertos por cartilagem hialina. A gente tem uma bolsa revestindo esses ossos, que eu vou chamar de cápsula articular, eu tenho líquido sinovial dentro dessa cápsula articular e eu tenho ligamentos dando estabilidade a essa articulação. Então, essa articulação que está na minha frente é uma articulação sinovial. Falei dos itens obrigatórios para a gente considerar uma articulação como sinovial e agora eu vou falar das exceções. Algumas e somente algumas articulações sinoviais, elas podem ser divididas completa ou incompletamente por uma formação fibrocartilagínea, que a gente vai chamar de meniscos ou disco articular. Qual é a função desse menisco ou desse disco articular? Amortecimento, absorção de choque e otimização do encaixe entre as superfícies que se articulam nessa determinada articulação. Como exemplo dessas exceções, a gente tem o joelho, onde a gente tem meniscos, a articulação externoclavicular e a articulação temporomandibular, onde eu tenho um disco articular. Próximo das articulações sinoviais, a gente tem também as bolsas sinoviais, que são estruturas anatômicas achatadas e similares a sacos fechados, cheias de líquido sinovial, localizadas entre músculos, tendões, ligamentos ou ossos. E qual a função dessas bolsas sinoviais? Elas facilitam o deslizamento da pele, de músculos ou de tendões sobre prominências ósseas ou ligamentares, reduzindo o atrito e amortecendo o impacto entre eles. A literatura fala em cerca de 160 bolsas sinoviais em nosso corpo. Na aula sobre planos, eixos e duplas de movimentos, nós vimos que nós temos 3 planos de secção no corpo humano, 3 eixos anatômicos e 3 duplas de movimentos possíveis em cada articulação. Vimos também que cada plano de secção está relacionado com um eixo anatômico específico e que cada eixo anatômico específico está relacionado com uma dupla de movimentos.
Vamos lembrar aqui quais são essas duplas de movimentos: flexão e extensão, rotação medial e rotação lateral, adução e abdução. E para quem não lembra o que é uma flexão, extensão, uma rotação medial, lateral e uma abdução ou uma adução, eu vou usar esse exemplo aqui que eu usei lá na aula de planos, eixos e duplas de movimentos. Na flexão do meu ombro ou do meu braço, lembrar que das duas formas está correta, eu pego o meu ombro, o meu braço e levo para a frente. O movimento antagônico, que é a extensão do ombro ou braço, nesse movimento eu vou pegar meu ombro ou braço e levar para trás. Ou seja, é uma dupla de movimentos feito no mesmo eixo anatômico, no caso, o eixo látero-lateral. Na rotação lateral, eu vou pegar o meu ombro ou braço, tenho aqui então uma vista posterior, e vou fazer uma rotação para fora. A rotação medial é o movimento antagônico, ou seja, o movimento contrário, onde eu vou pegar o meu ombro ou braço e vou rodar para dentro. Dois movimentos antagônicos feitos no mesmo eixo anatômico, no caso, o eixo longitudinal. E, finalmente, na abdução do ombro, eu vou pegar o meu ombro ou braço e vou levar para longe da linha mediana do meu corpo, ou seja, eu vou abrir meu braço. O movimento contrário é a adução do ombro ou braço, quando eu pego o meu ombro ou braço e levo para próximo da linha mediana do meu corpo. Novamente, movimentos antagônicos, ou seja, movimentos contrários, feitos no mesmo eixo anatômico, no caso, o eixo antero-posterior. E aí fica fácil você entender que cada articulação sinovial ela vai poder ter, no máximo, 3 duplas de movimentos possíveis. E fica mais fácil ainda, ó, quando eu falo sobre classificação funcional e te digo assim, que de acordo com a quantidade de duplas de movimentos permitidos, as articulações sinoviais podem ser classificadas em uniaxiais, quando elas permitem somente uma dupla de movimentos, biaxiais, quando essas articulações permitem duas duplas de movimentos, e triaxiais, quando uma determinada articulação permitir as 3 duplas de movimentos possíveis. E quando permitir 4, professor, é impossível uma articulação permitir 4 eixos de movimentos, já que nós temos somente 3 eixos anatômicos em nosso corpo. Então, a classificação funcional é fácil, mas agora eu vou complicar um pouquinho, porque eu vou associar a classificação funcional, que, como o nome já diz, ela analisa a função, eu vou associar essa classificação funcional à classificação morfológica. O que é a classificação morfológica? É a classificação de acordo com a forma das articulações. Quando uma articulação é uniaxial e a única dupla de movimentos possível é a flexão e extensão, eu digo que essa articulação é engínglimo ou dobradiça. Um exemplo é a articulação do cotovelo. Lembrar que para anatomia, o que é cotovelo? É a articulação entre o capítulo do húmero e a cabeça do rádio e a tróclea do húmero e a una proximal. Eu faço a flexão do cotovelo quando eu aproximo os ossos do braço e do antebraço, e eu faço a extensão do cotovelo quando eu afasto os ossos do braço e do antebraço. Quando uma articulação for uniaxial e a única dupla de movimentos permitida for o movimento rotacional, ou seja, a rotação, eu digo que essa articulação é trocóidea ou em pivô. Vou dar 2 exemplos: a articulação radionar proximal e a articulação radionar distal. O que é a articulação radionar proximal? A articulação entre o rádio e a una proximalmente. A articulação radionar distal, articulação entre o rádio e a una distalmente. Lembrar que radionar proximal não é igual a cotovelo, são articulações diferentes, e a gente vai mostrar neste instante que
a articulação radionar distal também não é a mesma coisa que a articulação do punho, tá? São articulações diferentes. Então, aqui a gente está vendo a articulação radionar proximal e a radionar distal fazendo esse movimento rotacional. Movimento este que, no antebraço, ele vai ter um nome especial. Quando a palma da mão é girada para cima, a gente diz que é a supinação do antebraço. Com a palma da mão virada para baixo, a gente chama de pronação. E quando uma articulação for uniaxial e a dupla de movimentos for a adução e a abdução, aí eu botei bem grande aqui, ó, aviso importante. Não existe articulação uniaxial que faça movimento de adução e abdução. Ou seja, se aquela articulação é uniaxial, obrigatoriamente o movimento é flexão, extensão, onde eu vou ter uma articulação em gínglimo dobradiça, ou a dupla de movimentos será a rotação lateral, rotação medial, ou o movimento rotacional, que eu vou chamar de trocoide ou em pivô. Resumindo, se uma articulação ela é uniaxial e a dupla de movimentos for a flexo-extensão, essa articulação é em gínglimo ou dobradiça. Se a articulação é uniaxial e essa dupla de movimentos for um movimento rotacional, ela será classificada como trocoidea ou em pivô. Se uma articulação é biaxial, ou seja, se ela possui duas duplas de movimentos possíveis, eu posso classificá-la como elipsoidea ou selar. E aqui uma informação importante: mesmo que ela seja elipsoidea ou que ela seja selar, sempre a dupla de movimentos será a mesma: flexão, extensão, adução e abdução, pois não existe articulação biaxial com movimento rotacional. Se a dupla é a mesma, flexão, extensão, abdução, adução, o que diferencia, professor, uma articulação biaxial elipsoidea de uma articulação biaxial selar? A forma dos ossos. Na articulação elipsoidea, a gente tem uma superfície articular condilar que é recebida em uma cavidade elíptica. Alguns autores, inclusive, chamam como sinônimo de articulação elipsoidea articulação condilar. Um exemplo clássico é a articulação do punho. Lembrar que punho em anatomia é a articulação do rádio com 3 ossos do punho: o escafoide, o semilunar e o piramidal. Não confundir, não atrapalhar a articulação do punho com a articulação radionar distal, que a gente viu que é trocoide ou em pivô. Então, nesse exemplo, mostrando a articulação do punho, que é biaxial elipsoidea, fazendo a flexão-extensão. Então, extensão para baixo, flexão para cima. E agora, a mesma articulação do punho, fazendo os movimentos de abdução e adução. Adução, quando a mão se aproxima da ulna, e abdução, quando a mão se aproxima do rádio. Portanto, articulação do punho biaxial elipsoidea. Já na articulação biaxial selar ou em sela, o formato, o encaixe dos ossos é em côncavo e em convexo. O exemplo clássico é a articulação entre o osso trapézio do punho e o primeiro metacarpo de nossa mão. Lembrar que, independente se ela for biaxial, selar ou elipsoide, sempre a dupla de movimento será a mesma: flexão, extensão, abdução e adução, pois não existe articulação biaxial com movimento rotacional. Voltando ao nosso resumo, se uma articulação for uniaxial e a dupla de movimentos for a flexão-extensão, ela será em gínglimo ou dobradiça. Se a articulação for uniaxial e a dupla de movimentos for o movimento rotacional, rotação lateral e medial, essa articulação será trocoidea ou em pivô. Já nas articulações biaxiais, as duplas de movimento sempre serão as mesmas: flexão, extensão,
flexão, adução e abdução, e ela será em cela ou elipsoidea, a depender do formato dos ossos que se articulam. E, finalmente, as articulações triaxiais, que essas são fáceis. Elas permitem todas as 3 duplas de movimentos: flexão, extensão, adução, abdução, rotação medial e rotação lateral. Os exemplos clássicos são, primeiro, o que eu já mostrei ali nos GIFs, o ombro da gente, que é triaxial, e também o nosso quadril. Para ser uma articulação triaxial, obrigatoriamente, uma das partes ósseas ela tem que ter um formato de uma esfera. Por isso, as articulações triaxiais também são conhecidas como esferoideas. Novamente, e para não restar dúvidas, na flexão do ombro, eu pego meu ombro ou braço e levo para frente. O movimento antagônico é a extensão do ombro ou do braço, onde eu pego ele e levo para trás. Na rotação lateral, pego meu ombro ou braço e rodo para fora. Na rotação medial, pego meu ombro ou braço e rodo para dentro. Na abdução do ombro, pego meu ombro ou braço e afasto da linha mediana do meu corpo. E na adução do ombro ou do braço, pego meu ombro ou braço e aproximo da linha mediana do meu corpo. Dessa forma, nós conseguimos, então, associar a classificação funcional à classificação morfológica. Novamente, bem rapidamente, se uma articulação for uniaxial e a única dupla de movimentos for a flexão e extensão, gínglium ou dobradiça. Uniaxial, com única dupla de movimentos, sendo movimento rotacional, trocóidea ou em pivô. Biaxiais, sempre as duplas de movimentos serão flexão e extensão, adução e abdução. Em cela ou elipsoidea, a depender do formato dos ossos. Se a articulação permitir 3 duplas de movimentos, ela será triaxial, que a gente classificará como esferoidea. E como toda regra tem sua exceção, para finalizar, a gente vai falar aqui ainda das articulações planas. O que são as articulações planas? São as exceções. O que eu espero de uma articulação sinovial? Amplos movimentos. Mas nós temos algumas articulações sinoviais onde superfícies articulares planas ou quase planas permitem apenas o deslizamento entre elas. Os exemplos clássicos, os ossos do punho e os ossos do tarso. Ou seja, não existem duplas de movimentos, apenas algum grau de deslizamento entre os ossos que participam dessas articulações. Então, deixando claro, as articulações sinoviais planas são as exceções. E, finalmente, essa imagem do joelho, para chamar a atenção que ainda existem algumas controvérsias na literatura sobre a classificação morfológica e funcional de algumas articulações sinoviais. Alguns autores classificam o joelho como uma classificação em gínglimo ou dobradiça, enquanto outros autores a classificam como biaxial composta ou complexa. Sobre essas controvérsias, a gente conversa numa aula mais lá na frente em nosso curso. E assim, terminamos a segunda parte da aula sobre introdução ao sistema articular. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.